A graça e a paz, irmãos. Estou muito alegre de pregar nesse domingo tão especial. Hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. E eu quero honrar cada mãe nesse dia. Você é um presente de Deus para o teu filho. Você foi escolhida por Deus. E hoje nós comemoramos o Dia das Mães. É um Dia das Mães atípico, que nós estamos no meio de uma pandemia. Muitos filhos não vão poder visitar suas mães hoje, não poderão estar juntos, mas nós podemos honrar as nossas mães nesse dia tão especial. Você sabe que o Dia das Mães é a segunda melhor data para o comércio. E teve uma pesquisa essa semana que as vendas teve uma queda de 60% nas vendas. E eu estava pensando que muitas mães não vão receber presentes nesse dia. Mas nós podemos honrar as nossas mães fazendo um compromisso com ela. Um compromisso de honrar, de cuidar da nossa mãe. E o mundo, como nunca, precisa de mães. Você sabe que mãe tem um poder sobrenatural. E eu quero falar hoje do poder de uma mãe. Uma mãe pode mudar a história da sua casa, pode mudar a história dos seus filhos e pode mudar a história de uma nação. E eu quero contar hoje a história de uma mãe, que ela tinha marcas. Essa mãe tinha marcas e ela mudou a história de uma nação por causa de um clamor que tinha no seu coração. Você sabe que mãe sempre vai mais longe. Mãe, ela sempre acredita. Você pode desafiar qualquer mãe. A mãe, ela tem o poder de achar algo positivo no seu filho. Quando você vai ver aquelas mães visitando o filho na prisão ou em qualquer lugar onde o filho dela é marginalizado, ela sempre vai arrancar algo de bom do filho dela. As pessoas podem falar, o seu filho é um bandido, o seu filho não presta, mas ela sempre vai buscar algo de bom naquele filho e luta por esse filho. Eu sei que isso, para muitas pessoas, às vezes pode parecer ridículo, mas eu creio que isso é algo que Deus colocou no coração de uma mãe. O poder sobrenatural de crer até o fim. E eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel 1, versículo 26. A palavra de Deus fala assim. Ela disse: meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu dedico ele ao Senhor por toda a sua vida. E ali adorou Ana ao Senhor. Ana estava ali respondendo a um milagre de Deus, que Deus tinha feito na vida dela. Ana estava ali diante daquele sacerdote, entregando o filho dela. Ana estava ali estabelecendo que há poder na oração de uma mãe. A palavra de Deus fala que Ana se levantou naquele dia e foi entregar o filho dela ao Senhor. Quando você vê a história de Ana, você sabe que essa mulher tem algumas marcas que nós temos também como mãe. E eu quero falar dessas marcas dessa mãe, que gerou um grande milagre naquela nação. Primeira marca de Ana, que me marca muito, Ana tinha um senso de incapacidade. Ana, a palavra de Deus fala que Ana era incapaz de gerar. E a Bíblia fala que Ana era estéril. E ser estéril hoje já é muito difícil. Mas naquele tempo, uma mulher estéril era muito desvalorizada.
Mas Ana, ela pegou o senso de incapacidade e ela não deixou aquilo gerar uma depressão nela. Ela fez aquilo gerar um clamor no coração dela. Toda mãe passa por um momento que você tem um senso de incapacidade. Você não sabe o que fazer, você não sabe como agir, porque você não determina mais a vida dos seus filhos, você não pode escolher por eles. Mas esse senso de incapacidade vem de Deus. Porque se você tiver essa marca no teu coração, toda vez que você tiver essa sensação que você não vai conseguir, você pode canalizar isso para Deus. Ana canalizou todo o senso de incapacidade para Deus. E toda mãe passa por isso. O Isaac tem um amigo na escola que ele estuda com o Isaac faz 2 anos. Então eu conheço a mãe dele pelas reuniões. E um dia eu estava na reunião e o filho dela, muitas mães já passaram por isso, que o seu filho é o assunto da reunião. O seu filho é o protagonista daquela reunião. E todas as vezes que eu estava na reunião, a professora falava: ele está com dificuldade, ele não obedece, ele não faz isso. E um dia a professora falou tanto, e aquela mãe falou assim: eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer com ele. E aí eu virei assim a carteira e falei para ela assim: mãe, não escute o que a professora está falando, mas pegue isso e fale assim: olha, eu não estou conseguindo, mas eu vou dar o melhor para o meu filho. Deus vai fazer o melhor pelo meu filho. Eu falei: você não pode desistir do seu filho. Talvez a professora vai desistir, mas esse senso de incapacidade pode gerar fé no seu coração. Essa é uma marca de uma mãe, o senso de incapacidade. Você vai ver, nós estamos em época de pandemia. Você vai ver que nós estamos na mão do Senhor, nas mãos do Senhor. Dá um senso de incapacidade, você não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas esse é o momento que os seus filhos, a sua casa, a sua família, precisa que você canalize todo o senso de incapacidade nas mãos do Senhor. Eu não sei o que vai acontecer, mas Deus vai fazer um grande milagre. Essa é a primeira marca de Ana. A segunda marca na vida de Ana, como mãe, que demonstrou o poder dela, é que ela resistia à oposição. Por que ela resistia? A palavra de Deus fala, em 1 Samuel 1, também, que todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival Penina a ofendia, e ela passava o tempo todo chorando. A palavra de Deus é bem clara, que todos os anos, aquela família, Eucana, ia com as suas 2 mulheres, buscar o Senhor, consagrar o Senhor. E a palavra de Deus fala que toda vez que Ana ia à casa de Deus, a sua rival a ofendia, resistia a ela. E deixa eu te falar uma coisa: todas as vezes que você estiver na rota do seu destino, terá muita oposição. Alguém vai resistir você, alguém vai ter inveja de você, alguém vai declarar palavras para você que você não vai conseguir. Mas a marca dessa mãe é que ela não desistia. Ela ia chorando, a palavra de Deus diz, mas ela ia consagrar ao Senhor, ela ia buscar a Deus. Sabe por que Penina resistia a Ana? Porque o diabo sabia
que Ana estava em rumo ao teu destino. Você, mãe, vai precisar resistir à oposição. Você vai precisar resistir às palavras como nunca. Porque essa é uma marca de uma mãe. Tem uma mãe da nossa igreja, a Joyce, que há acho que uns 3 anos atrás, 2 anos, o filho dela ficou internado ali no hospital Vila Alpina. E ele estava brincando e engoliu uma bateria do brinquedo. E ela não viu o filho dela engolindo isso. Ele só começou a passar mal e ela levou ele até o hospital. E quando ela chegou lá, ela falou com a médica: meu filho está passando mal, está vomitando, está com dor, não sei o que está acontecendo. E a médica deu um diagnóstico lá para ela. Falou: não, é simples, é coisa de criança. Não lembro com detalhes da época. E ela falou assim: pastora, eu estava orando aqui, falando: Senhor, me mostra o que meu filho tem. Eu não vou embora desse hospital. Eu não aceito essa palavra que é uma coisa simples. Eu estou sentindo que tem alguma coisa. E ela falou que ela foi tomada por um poder. E ela falou para a médica: doutor, eu acho que meu filho engoliu alguma coisa. A médica falou: não, você não é médica, eu sou médica. E ela falou que ficou insistindo nisso. E aí, por causa da insistência dela, a médica decidiu fazer um exame. E quando ela fez o exame, ela viu que tinha uma bateria no canal do esôfago do filho dela. E aquela bateria já tinha ali estourado e tinha corroído o esôfago do filho dela. E aí eu falei para ela: você foi tomada por um espírito. Você resistiu à oposição. Você resistiu a uma palavra da médica, porque o Espírito Santo se moveu sobre você. Esse tempo, mãe, os seus filhos precisam que você resista à oposição do diabo, de você declarar: não, vai dar tudo certo. Deus vai abrir portas, Deus vai sustentar. Você precisa resistir às más notícias, de dizer: ninguém da minha casa vai ficar doente, porque aqui há uma mãe que resiste. Essa é a marca de uma mãe que resiste a qualquer palavra contra os seus filhos. Você tem que declarar sobre os seus filhos. Essa é uma grande marca de uma mãe. Resista. Resista, porque os seus filhos vão cumprir o destino do Senhor. A terceira marca de uma mãe, a terceira marca da vida de Ana, era o choro. A palavra de Deus fala que ela estava ali na casa de Deus, tão quebrantada, chorando, que o sacerdote achou que ela estava bêbada. E ela falou assim: não, meu Senhor, pelo contrário, eu sou uma mulher tomada pela amargura. Não bebi vinho ou coisa fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eu estava falando com o Senhor: não julgue a tua serva. Eu estava orando, pois eu estou triste e desesperada. E o sacerdote falou assim: vai na tua paz, porque o Senhor vai conceder o que você pediu para Ele. Foi essa resposta que Ana recebeu daquele profeta, daquele homem de Deus. Um dia eu estava numa reunião de pastores, e com o pastor Aloísio, e as pessoas perguntaram: pastor, qual é o segredo do seu ministério? E ele falou assim: olha, eu poderia falar muitas coisas do segredo do meu ministério, mas ele falou que o maior segredo, aquilo marcou minha vida. Ele falou: o maior segredo do meu ministério é o choro.
quando eu choro diante de Deus, eu creio que é o maior segredo do meu ministério. Você sabe que, pelo que uma pessoa chora, fala muito do que está no coração dela. Eu fico muito atenta pelos motivos que as pessoas choram. Porque às vezes elas choram por causa de um emprego. Talvez nessa pandemia, você ficou desempregado, você ficou desempregada, e você tem chorado muito. Talvez você perdeu um carro, vai ter que abrir mão de alguma coisa, o custo de vida vai ter que baixar e você está chorando. Mas deixa eu te falar uma coisa, Ana chorou pelo motivo certo. Ana chorou por algo que tem valor eterno. Você deve chorar diante de Deus, mas o choro fala do que está no teu coração. Tem pessoas que choram por causa de um emprego, mas nunca choraram. Mães que choram por causa de um emprego, por causa de dinheiro, por causa que eu perdi alguma coisa. Mas ela não chora pelo filho, ela não chora pela casa. Chore pelos motivos certos, porque isso toca o coração de Deus. O pastor Alessandro sempre fala, você já chorou quando às vezes uma mãe vem e fala assim, pastor, já fiz de tudo pelo meu filho, eu desisti dele. E o pastor sempre fala assim, você já chorou? Você já chorou pelo seu filho? Você já chorou pela sua casa? Porque esse é um motivo para você chorar. Coisas você recupera. Emprego, uma porta abre, depois uma porta se fecha e Deus abre outra porta. Mas filhos, a sua família é algo muito importante, que vale a pena você chorar. Ana tinha essa marca, ela chorou, o choro e o sacrifício. Você pode chorar nesse momento. Esse desespero toca o coração de Deus. Toca o coração de Deus. Todas as mães que foram até Jesus saíram com uma resposta. Porque Jesus nunca deixa uma mãe sem resposta. Essa é uma grande marca de uma mãe, o choro. Penina tinha tudo que Ana queria. Mas Penina só tinha inveja no seu coração. O sonho de Ana era ter filhos. E Penina tinha filhos. Mas Penina ela era movida pela inveja. Você tem que ser movida, mãe, por algo eterno. Algo que move o coração de Deus. Essa é uma grande marca no coração de uma mãe. Depois que eu descobri esse segredo, eu sempre choro pelos meus filhos. Chorei pelo meu filho quando ele foi entrar na faculdade. Falei, Senhor, eu quero a melhor faculdade para o meu filho. Eu não tenho condições, mas o Senhor pode abrir portas. Pela escola, pela saúde, esse é o melhor segredo que você tem. A melhor arma é o poder do choro. A palavra de Deus fala, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O choro de Ana não era de desespero, de ódio, de competição. O choro de Ana, ela mesma disse, eu estou me derramando na presença de Deus. Desde você se derramar na rede social, vai para o teu quarto e se derrama na presença de Deus. Fala, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer. Senhor, me ajuda. Senhor, sustenta a minha casa. E isso tem um grande poder. Essa é uma grande marca de uma mãe. Filho, fala para tua mãe hoje. Mãe, você pode chorar por mim? Você pode clamar por mim? Porque eu tenho certeza, há poder no choro de uma mãe. A quarta marca na vida de Ana era que Ana fez resoluções. A palavra de Deus fala que enquanto ela orava, ela foi muito clara diante de Deus. Senhor,
se o Senhor me der um filho, eu entregarei ele ao Senhor. Olha isso. E ele vai te servir todos os dias da sua vida. Porque eu vou entregar ele para o Senhor. É um tempo de nós fazermos resoluções. Eu tenho feito muitas resoluções. Na minha casa, na minha vida. Esse tempo de pandemia é muito bom para você refletir e fazer resoluções para o seu futuro. É tempo de você decidir, mãe, fazer resoluções. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Depois dessa pandemia, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor como nunca. Os meus filhos estão entregues ao Senhor. Ana fez uma resolução. É tempo de fazermos resoluções que vão perdurar por toda a nossa vida. É tempo de fazermos resoluções de darmos valor às coisas certas. Trazermos o verdadeiro valor para a nossa casa, para a nossa família, para a nossa maternidade. Você recebeu uma grande herança, mãe. É tempo de você ter resoluções na sua vida. De falar, eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Talvez, mãe, nessa pandemia, você foi demitida. E você abriu mão de tantas coisas por causa de um trabalho. E o Senhor te colocou dentro de casa agora, para te mostrar que o melhor, a coisa mais preciosa, que merece todo o investimento, está dentro da sua casa. Não está no seu escritório, está dentro da sua casa. Pessoas que vão marcar um novo tempo. Ana, quando ela resolveu isso, ela marcou um novo tempo naquela nação. Porque o filho dela foi um grande profeta, sacerdote. Ele tomou a frente ali daquele povo. Porque uma mãe fez uma resolução. Eu resolvi. Eu falei para o meu esposo, nós tivemos uma resolução. Os nossos filhos estão entregues ao Senhor. Eu quero declarar, eu declaro todos os dias na vida dos meus filhos. Os meus filhos vão ser a resposta de Deus para esse novo tempo que virá. Os meus filhos serão resposta de Deus nessa nação. E mãe, você pode fazer resoluções assim na sua vida. Eu vou me entregar mais para minha família. Eu vou entregar mais para os meus filhos. Eu vou abrir mão de tantas coisas que eu achava importante e que se perderam nessa época de pandemia. O mais importante está aí na sua casa, mãe. Está aí, foi o que você gerou. Foi o que Deus te deu. Tudo que Deus te dá tem valor eterno. Tudo que você conquistou com as suas mãos podem se perder. A traça, a ferrugem pode corroer. Mas você estar com seus filhos lá no céu tem um valor eterno para Deus. Uma mãe que entendeu a missão tem um valor eterno para Deus. O mundo desvaloriza muitas vezes as mães. Quando uma mulher diz que eu entreguei meu filho, minha vida para se dedicar aos meus filhos, ela chega até a ser ridicularizada. Mas quantas pessoas estão vendo como uma mãe é importante? Como uma mãe faz diferença nessa hora? Como uma mãe com fé pode mudar a situação dentro de casa? A nação está esperando por nós, mães, que nós resolvemos abrir a nossa boca para declarar que um novo tempo virá sobre as nossas casas e sobre a nossa nação. É tempo de você fazer resoluções, estabelecer prioridades na sua vida. Deus vai ser prioridade na minha vida. Minha família será prioridade daqui em diante. E você sabe que essa é uma grande marca no coração da sua mãe, no coração de uma mãe. E você sabe que tem resoluções que vão
guardar toda a tua vida. Nós temos uma resolução lá em casa. De ficar juntos, eu e meu esposo, pelos nossos filhos, lutar, que eles são prioridade. Nós vamos dar o melhor para eles, investir tudo neles. E que nós vamos vencer o dia mal, nós vamos vencer o dia mal no casamento, nós vamos vencer o dia mal no ministério, pelos nossos filhos, tanto os nossos filhos naturais, como os nossos filhos espirituais. E o mundo e a igreja precisa de mães que façam resoluções nesse tempo. E a quinta marca da vida de Ana, eu acho que é a minha preferida, é que Ana profetizou o futuro do filho dela. A palavra de Deus fala que Ana, ela entregou o filho dela ao Senhor quando ele era muito pequeno. Ela foi lá, entregou para o profeta Eli, falou: olha, esse é o meu filho, entregou para o sacerdote. Eu falei para o Senhor que eu entregaria ele. Ela estava cumprindo com a resolução dela. Eu falei para o Senhor que eu entregaria ele, e hoje eu quero entregar meu filho aqui para o Senhor. E a palavra de Deus fala que Ana ia todo ano. Quando ela entregou Samuel, a palavra de Deus falou que ela tinha desmamado ele. Então ele era muito pequeno. Mas a palavra de Deus fala que todo ano, Ana ia lá à casa de Deus, onde Samuel estava. E ela levava uma túnica de linho. Então, se você conclui que ela vai todo ano, todo mundo que tem filho sabe. Todo ano você tem que comprar roupa de inverno para ele. Você compra um moletom um ano, no próximo ano já está na canela, você tem que comprar de novo. Então Ana, ela fazia todo ano uma túnica sacerdotal, uma mini túnica para o seu filho e levava para ele vestir. Quando Ana estava fazendo isso, ela estava vestindo o futuro do filho dela. Ela estava declarando que o filho dela exerceria o sacerdócio naquela nação. Você sabe que mãe pode vestir o futuro do seu filho. Eu estava de férias esse ano, em janeiro, e nós saímos para passear na cidade, nós e os pastores, e o Isaac queria comprar uma capinha de celular. E ele falou assim: mãe, eu já decidi o que eu quero para a minha vida, eu quero ser engenheiro civil. E nós estávamos ali procurando uma capinha de celular, e aí eu vi uma capa da profissão, né? Engenharia civil. Aí eu falei: Isaac, encontrei sua capa. Aí ele falou: qual? Eu falei: aqui, ó, a capa do seu celular é de engenheiro civil. Aí ele falou: é mesmo, né, mãe? Eu já tenho que colocar agora o que eu vou ser. Eu falei: você acredita nisso? Eu acredito que você vai ser um engenheiro, um ótimo engenheiro. Você vai construir muitos prédios, muitas igrejas, muitos templos. E ele foi se enchendo daquilo. E colocou a capinha e falou: não, quando alguém perguntar, por que você está com essa capa aí? Eu vou falar: não, porque eu já sou engenheiro civil. Porque mãe pode vestir o futuro do seu filho. Você tem esse poder de falar o que o seu filho vai ser. Olhar para ele todos os dias e falar: meu filho vai ser um grande homem de Deus. Independente das circunstâncias. Ana não via ainda. Ana agia por fé. Ela estava agindo por fé quando ela fazia isso. Ela não estava agindo pelo que ela via, porque ele era uma criança. Mas ela estava vestindo o futuro dele. Mãe, é tempo de nós vestirmos o futuro dos nossos filhos. Você, mãe, eu queria te desafiar nesse domingo, de você abençoar os teus filhos. Talvez você nunca fez isso. Se você estiver com eles aí na sua casa, ou você pode fazer uma ligação, e você vai falar para os seus filhos: eu vejo o seu futuro. Ele vai falar: o quê? O que você está dizendo? Filho, eu vejo o seu futuro. Eu posso fechar os olhos e ver.
Eu vejo, às vezes eu fecho os olhos e eu vejo o futuro dos meus filhos. Eu falo, meus filhos vão viajar por muitos lugares que eu não viajei. Mãe, você pode falar isso para o seu filho. Meu filho vai ter uma carreira. Meu filho vai ser um homem de Deus. Eu vejo meu filho sentado na mesa com a sua família. Você pode vestir o futuro do teu filho. Eu não vou ver meus filhos em cadeia. Eu não vou ver meus filhos entregues à morte. Eu vou ver meus filhos, vendo os filhos dos filhos deles nascerem. A mãe pode vestir o futuro. Essa é uma grande marca de uma mãe. Mãe tem um espírito profético, de profetizar sobre o vale dos ossos secos. Quando ninguém acredita mais, mãe, você pode falar assim, eu vejo o futuro do meu filho. Não vai ser assim, como alguém determinou, como até às vezes o teu filho mesmo pode dizer, eu sou assim. Não, o meu filho vai ser assim. Você pode vestir o futuro do seu filho. E nesse domingo, todas as pessoas que vieram ontem ao prédio da igreja, você recebeu um óleo. Cadê o óleo? Alguém pega para mim depois? Quero mostrar. Você recebeu um óleo que nós oramos aqui, consagramos ao Senhor. Por que nós decidimos dar um óleo de presente? Você vai receber um olhinho de mirra, de unção. Por que nós decidimos dar um óleo de presente? Para que toda mãe, você hoje, possa ungir a tua casa, ungir os seus filhos e declarar o poder sobrenatural sobre esse novo tempo. Unge os seus filhos, unge as roupas dele, unge a testa dele, unge as portas da sua casa, que você seja tomada por um espírito profético, de declarar um novo tempo de alegria, de esperança, de prosperidade, porque há poder na oração de uma mãe. Você, mãe, pode ver o futuro. E a palavra de Deus fala que Eli tinha filhos que não honravam a Deus. E um dia Deus trouxe uma palavra para aquele sacerdote. E a palavra de Deus era assim: eu vou ungir alguém e vou colocar no lugar dos seus filhos alguém que me ama. Alguém que me ama. Sabe de quem que o Senhor estava falando? De Samuel. Samuel que ministrava perante o Senhor naquele tempo. Os filhos de Eli foram destruídos. Morreram os dois no mesmo dia. Mas o filho de Ana cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Mãe, o seu filho vai cumprir o propósito de Deus para a vida dele. E hoje é dia das mães. E eu não poderia deixar de falar para você, filho. A palavra de Deus fala assim que, em Provérbios 23, 22. Ouve teu pai que te gerou, e não despreze a tua mãe quando ela envelhecer. Provérbios 19, 26 fala assim: grande será a alegria do pai do justo, e aqui gerá um sábio, se alegrará nele. Filho, deixa eu te falar uma coisa. Mãe gosta de ganhar presente. Se a sua mãe falou assim, não precisa me dar nada, não. Ela não está sendo verdadeira com você. Ela quer ganhar um presente, você deve dar. Mas deixa eu te falar uma coisa, filho. A melhor maneira de você honrar a tua mãe é alegrando ela com a sua vida. Sabe o que mais alegra uma mãe? É ver o filho dela no caminho certo, ouvindo os conselhos, cumprindo o destino que ela sempre sonhou. Você sabe qual a maior tristeza de uma mãe? É ver o filho dela nas drogas,
na prisão, em rebeldia, se perdendo. Essa é a maior tristeza de uma mãe. Então você pode honrar tua mãe com a sua vida. Samuel honrou Ana com a sua vida. Ana agora era mãe do profeta Samuel, o homem que ouvia a Deus. A palavra de Deus diz que naqueles dias Deus não falava, Deus não estava falando, Deus estava em silêncio, mas o Senhor começou a falar com Samuel. Sabe a maior alegria de uma mãe? É saber que o filho dela ouve a Deus. Você quer honrar tua mãe? Ligue para ela hoje, ou fale para ela: mãe, eu tenho um compromisso com a senhora, de honrar a sua vida, até a sua morte. Eu vou honrar a sua vida, eu vou cuidar de você, mãe. Eu vou zelar pela sua saúde, eu vou cuidar de você como você cuidou de mim. Eu vou sacrificar por você. Eu acho que isso é o que toda mãe quer ouvir. Meu marido e eu, nós sempre falamos para as nossas mães e para o nosso pai também. Nós temos um compromisso de cuidar de vocês. E eu quero reafirmar essa aliança com as nossas mães, com a dona Vera, com a minha mãe, dona Leninha, que nós vamos cuidar de vocês. E nós vamos honrar vocês com a nossa vida. E você, filho, liga para tua mãe hoje e fala isso para ela. Mãe, em tempos de pandemia, você não está sozinha. Eu vou cuidar de você. Eu vou zelar pela sua vida. Porque isso é que toca o coração de uma mãe. Essa é a melhor maneira de honrarmos a nossa mãe nesse dia das mães. Honrando com a nossa vida. E eu quero declarar sobre as mães que você vai se levantar numa força sobrenatural nesses dias. Eu quero orar por cada mãe e declarar que você é profeta nesse tempo. Que você vai se levantar como uma leoa que luta pelos seus filhotes. Que luta. Você vai ter uma força inexplicável que só uma mãe tem. Uma mãe é capaz de matar. Uma mãe é capaz de uma força, ela tem uma força extraordinária se o filho dela está correndo risco. E você vai receber essa força do Senhor na sua vida, para lutar pela sua família. Eu quero que você feche os seus olhos, mãe, e receba. Se você está enferma, você vai ser curada nesse dia das mães pelo Senhor. Se você está com medo, você vai ser curada esse dia. Mãe, deixa eu falar uma coisa para você. Mesma coisa que o Senhor falou, Eli falou para aquela mãe. Vai em paz, que o Senhor concede o que você pediu. E eu quero abençoar a sua vida nesse domingo. E declarar o favor do Senhor. Senhor, eu quero agradecer por cada mãe. Cada mulher, Deus, que gerou filhos naturais, filhos espirituais. E eu quero declarar o teu favor sobre a vida delas. Senhor, eu sei que o Senhor sempre usa mães. Todas as histórias da Bíblia estão repletas de mães. Mães que clamaram, mães que sonharam, mães que acreditaram em Jesus e no seu poder. E Senhor, eu quero declarar que todas as mães que ouçam esse culto vão ser ativadas na sua fé, vão receber uma fé sobrenatural, e declarar sobre os dias vindouros que um novo tempo virá, um tempo de alegria, de esperança, de prosperidade. Eu declaro mães proféticas, mães que fluem na oração, mães que se dobram, mães que saem e andam de joelhos, clamando pelos seus filhos.
Senhor, eu declaro um grande mover de oração nas casas. Mães que sabem que podem pedir ao Senhor, porque o Senhor vai responder. Eu abençoo todas as mães e declaro o favor do Senhor sobre elas, que não vai faltar o óleo da unção, que não vai faltar sabedoria, graça e poder de Deus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Feliz Dia das Mães. E eu declaro que esse dia será de muita alegria e honra do céu, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Irmãos, nós queremos celebrar a ceia do Senhor. Quero ler um texto da palavra do Senhor, que diz lá em Mateus, capítulo 26, verso 26. Abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 26, verso 26. Hoje, muito mais do que qualquer dia, nós precisamos lembrar da cruz do Calvário. O que é a ceia, irmãos? A ceia, a instrução de Jesus é que todas as vezes que nós nos reunirmos, nós tomamos a ceia em memória. Em memória é para lembrar. Lembrar do quê? Que você é amado, que você foi perdoado, que você foi livre da escravidão do diabo e hoje você tem liberdade. Mateus capítulo 26, verso 26, palavras de Jesus. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice, tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo contado um hino, saíram para comer das oliveiras. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, ele foi o divisor de uma nova dispensação. Agora nós temos o cálice da nova aliança. Você aí recebeu o seu cálice, você passou no dia de ontem, pegou o seu cálice, você pegou o seu pão, para todos juntos celebrarmos a ceia do Senhor. Mas sabe que existem algumas implicações na cruz do Calvário. A primeira implicação que aconteceu na cruz é que o Senhor Jesus apagou todo escrito de dívida. Você não tem mais dívida, a sua dívida está paga, querido. Você não é mais escravo. Você sabe, toda pessoa endividada, ela é escravo do credor. O diabo era nosso credor e nós éramos os endividados. Na cruz do Calvário, Jesus pagou a tua dívida. Ele disse: tetelestai. Segunda implicação é que nós fomos, na verdade, incluídos na morte de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados, então todos os meus pecados estão incluídos. Então hoje eu sou livre, inclusive livre do medo. Sabia que você é livre do medo? Hoje nós estamos assolados pelo medo, e as pessoas, elas estão escravas do medo, querido. Lá em Hebreus capítulo 2, verso 14, eu estava meditando nessa palavra, diz assim, abre a tua Bíblia, Hebreus capítulo 2, verso 14, a palavra do Senhor diz assim: visto, pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, saber, o diabo. O diabo tinha o poder da morte, o homem deu a chave da morte para o diabo. Então, saber que Jesus destruiu, para quê, querido? Olha o que o diabo está fazendo com o povo hoje, no verso 15: e livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Presta atenção, o diabo escraviza o povo pelo pavor da morte, pelo medo da morte. Sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão apavorizadas
atemorizadas, com medo da morte. Elas não estão com medo do vírus, elas estão com medo da morte. Mas Jesus diz, o escritor de Hebreus disse, que Jesus na cruz, ela libertou nós do medo da morte. Por quê? Nós não devemos temer mais a morte. O diabo escraviza as pessoas com medo da morte. As pessoas não têm medo de voar de avião. Elas têm medo que o avião caia e elas morram. Por que as pessoas têm medo da morte? Sabe por quê? Porque para aqueles que não conhecem Jesus, a morte ainda é um segredo. O que vai acontecer? Mas para nós não, que temos o Senhor Jesus, a morte na verdade não é o fim, é apenas a passagem para uma vida eterna com o Senhor. Eu quero dizer para você, hoje, seja livre do medo. Você não é mais escravo do medo. Você não é escravo do medo. Hoje nós estamos tomando aqui a ceia do Senhor. Você é livre da morte. Pega o seu cálice agora. O cálice aí que você recebeu ontem dos pastores. Pega o seu cálice. Você pode abrir o seu cálice agora? Aqui tem um pão. Nós fizemos de uma maneira bem higiênica para que todos possam participar. Você pode pegar o seu cálice. Alguém pode abrir para mim aqui, para me ajudar? Pode abrir, é ao vivo, não tem problema. Aleluias. Glória a Deus. Você pode pegar o pão. Voltando para Mateus capítulo 26, verso 26. O Senhor Jesus disse que este pão é parte do corpo. Na sua casa, você pode erguer o pão. Jesus diz, este é o corpo. Esse é o corpo de Cristo. Eu quero dizer, no corpo de Cristo não há doença, no corpo de Cristo não há tristeza, há vida. Receba a vida de Deus na sua casa. Comamos o pão. De semelhante modo, Jesus pediu que eles pegassem o cálice, que na época era o cálice de vinho, aqui é o cálice do suco de uva. E ele disse, fazei isto todas as vezes que nos reunirmos. Este é o cálice da nova aliança. Você não está mais debaixo da velha aliança. Essa é a nova aliança. É a nova constituição do reino. Em memória do Senhor, tomamos o sangue, o suco. E você vai receber cura, vida, alegria e libertação de todo medo, em nome de Jesus. Tomamos o cálice. Aleluia. Você pode orar juntamente com a pessoa da sua casa, agradecendo a Deus. Jesus, depois que eles fizeram isso, a Bíblia diz no verso 30, Paulo, que eles, depois de tomado, eles cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos encerrar cantando um hino, que Ele vive. E Ele vive no seu coração, Ele vive na minha vida, Ele vive na sua família, Ele vive, celebramos o Cordeiro, porque Ele vive. Nós vamos terminar cantando essa canção, amém, meus irmãos? Vamos cantar essa canção em nome de Jesus, aleluias. Deus te abençoe, querido, fica na paz, fica na graça. Está nas mãos do meu Jesus, que vive.